Salmos 1, 4, 2. Lemos com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus. Amém. Diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. À sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Não há refúgio, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem este bem. Amém. Deus de maravilha, estamos em sua presença agora em ato de oração novamente por esta palavra. E eu creio que o Senhor falará aos corações esta noite. E eu peço em nome do Senhor Jesus que não te cales, mas fale. Amém. Este salmo, irmãos, é um salmo de Davi, um salmo didático. Uma oração ele fez quando ele estava em uma caverna. E tem motivos para ele estar em esta caverna. Davi foi ungido a rei, e nós entendemos que quando Davi foi ungido a rei, por permissão e vontade própria do próprio Deus, Davi ele não se assentou no trono. Davi foi o único rei em Israel que foi ungido a rei e ficou por 10 anos sem ocupar o seu devido lugar por direito. Davi ficou por 10 anos, por Deus, matriculado na escola do sofrimento. Nós vamos lembrar que quando Davi vai enfrentar o gigante, também por graça de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, ele tinha como retribuição ou como dote o dinheiro e a filha do rei. Davi se casa com ela, mas ele tinha um inimigo assíduo, um inimigo que tentou prevalecer contra a vida dele o tempo todo, o seu próprio sogro, Saul. Saul tomou-se de um poderio de inveja, ciúmes, perseguidor. Saul fez do seu governo, durante 10 anos, o seu maior programa de governo, derrubar, matar, caçar Davi, até tentar, até melhor dizendo, destruir com o seu genro. O maior problema de Davi não é agora aprender a governar. O maior problema de Davi é ter que se esconder do seu sogro. Davi agora tem um inimigo chamado Saul, seu sogro. E Deus, por sua vez, deu a Davi 10 anos de matrícula como presente em uma escola de um sofrimento. Esses 10 anos, Deus está ensinando Davi a não ser um Saul 2. Deus está ensinando Davi como derrotar os seus gigantes internos, os seus gigantes que se levantam a partir de você, a partir dele próprio. Deus está ensinando a Davi ser humilde, simples, não ser orgulhoso. Nenhum momento da história Davi vai requerer a sua autoridade. Você vai se lembrar quando Abner, o chefe, ou melhor, o coronel, não sei, que se passava naquela época ali, o grandão lá do exército, vai visitar a casa de Jessé.
e não escolhe ele, mesmo sem sabendo, claro, que ele não era rei ou nem ungido a rei, não sabiam disso. E o seu pai convida para que ele leve 10 pedaços de queijo, pães. Irmãos, em outras traduções vai dizer que era 10 queijos. Vamos lá. Mas Davi não se colocou na posição de cobrar. Espera aí, pai, eu sou rei. Não. Ele se vestiu, ele pegou tudo que tinha que pegar, pegou o seu abornazinho e foi levar os mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra e também para os coronéis lá, os generais. Ele fez a sua parte. E Deus honrou este homem. Deus escolheu Davi por causa da sua simplicidade. Deus escolheu Davi por ser um homem que deixava tudo para que Deus fizesse, e de acordo com os planos de Deus. É assim que eu entendo. E neste cenário aqui, irmãos, Davi está numa batalha terrível. Com quem? Com o seu próprio coração, com sua própria mente. Davi está depressão. Davi está vivendo a prisão da sua própria alma. Davi está experimentando o que o homem contemporâneo e a mulher contemporânea está vivendo. Depressão. Já não é mais ansiedade. A ansiedade de vencer tudo aquilo, a ansiedade de será que eu vou, será que eu não vou, eu não vejo a hora disso acabar, agora se transformou em prisão. Davi está dizendo que ele está depressivo. Davi fugindo do seu sogro, escondido em uma caverna, o que acabamos de ler aqui, está depressivo. E essa enfermidade atinge todos nós. Não escolhe se você é crente, se você não é crente. Não escolhe se você é rico, se você é pobre. Não escolhe se você é mais bonito com aquele ou mais bonita com aquela. Não escolhe se você é pequeno ou alto. Não, nada disso. Não escolhe se você é uma criança, um adolescente, ou um jovem, ou um idoso. Não, não escolhe. A depressão é uma doença que esteve no século passado e está no século de hoje. A igreja precisa tratar disso. A igreja precisa pregar sobre isso. A doença, esta enfermidade, em seu estado avançado, faz com que nós nos isolamos. E isso tem prejudicado o convívio com a família, tem prejudicado o convívio com a igreja, tem prejudicado o convívio com a sociedade, tem prejudicado o convívio com a esposa, com o marido, com a esposa. Eu tenho aqui na nossa igreja uma irmã que está gestante, que está me ajudando no culto de agora. Talvez eu pudesse perguntar a ela assim, não precisa responder, mas se a irmã tivesse uma depressão, a irmã conseguiria curtir a sua gravidez? Não. Então ela estaria gerando vida, mas a sua própria vida não estaria sendo gerada por ela mesma. Por quê? Porque é uma enfermidade que não escolhe. Se tem uma vida dentro de você sendo gerada, se você tem filhos maravilhosos, se você é de fato um convertido salvo, não, irmãos. Essa enfermidade, ela existe e prejudica o casamento, prejudica o relacionamento com os pais, prejudica o relacionamento com os filhos, com os amigos, com o patrão, e prejudica também o desenvolvimento no trabalho, nos estudos, enfim. E às vezes eu e você queremos negar isso, mas ela se manifesta. Eu quero lembrar a você do próprio Elias. Elias, quando decidiu deixar o amigo de lado e falou, fique aqui que eu vou até ali na caverna. Lá dentro, quando o anjo do Senhor apresentar ele, ele vai dizer assim, todos morreram, só sobrou eu. E não era verdade. O Senhor disse a ele, não, Elias, tem mais 7.000 lá que não negaram meu nome, que não se renderam a Baal. A depressão faz isso. Eu quero aqui lembrar a você pela palavra, ao olhar pelos teus comportamentos, irmão, para o seu comportamento, irmã. Às vezes eu e você culpamos Deus.
E não percebemos que nós precisamos de um tratamento. Nós precisamos voltar a ter relacionamento com Deus. E não percebemos que estamos doentes. Não doentes somente na alma, mas também doente na carne. Doente na nossa mente. Nós vamos dizer, irmãos, não há problema não, daqui a pouco tudo isso passa. Não vamos dizer, irmãos, que o problema não existe quando ele de fato existe, e estamos vivenciando isso nas nossas vidas. E cada dia isso tem crescido. Se vir aqui, irmãos, pegar esse texto e dizer: Deus vai mudar a sua vida, Deus é o refúgio, Deus vai fazer isso e aquilo, Ele vai atender o seu clamor, Ele vai dar o que você está pedindo. Quando as pessoas estão doentes na alma, doentes na carne, doentes do coração, doentes do pensamento, com uma enfermidade que às vezes eu e você negamos, e a igreja nega também, aleluia. Precisamos, irmãos, entender que eu e você, sendo crente ou não, tendo uma vida piedosa ou não, essa enfermidade procura e alcança todos nós. Eu tenho visto pregadores da palavra, famosos, doentes com isso, e não conseguem admitir. Hoje estamos tratando de um assunto muito sério. Essa doença, ela não respeita a barreira religiosa. Ela não respeita, irmãos. Ela atinge pessoas cristãs e não cristãos. A depressão é considerada a maior causa, e eu não posso falar essa palavra, daquele que se atenta contra a sua própria vida. Melhor dizendo, você já entendeu. Ela é a maior causa. Hoje Deus está despertando a igreja. Se você veio aqui esta noite carregada, sobrecarregada de um monte de problema, e isso tem alojado na sua mente, você não consegue mais dormir, você não consegue mais se alimentar, você não consegue mais amar a sua família, você não consegue se relacionar com pessoas, você não consegue ter um tempo para o seu marido, para a tua esposa. A propósito, você não se arruma mais, você olha no espelho, não acha nada bom, você olha para a sua roupa, nada está bom, apesar de você ser uma pessoa bela, apesar de você ter condição de se vestir. Deus te deu às vezes um emprego até bom, mas nada está bom para você, irmãos. Eu sinto muito te informar, você precisa procurar a medicina, se medicar, se tratar. Ter um relacionamento com Deus também cura a depressão. E as igrejas e muita gente esquece de tratar desse assunto. Pega o doente, depressivo, ansioso, abre o coração e a mente dele sem a permissão de Deus e começa a enfiar promessa, enfiar profetada, enfiar profecia quando a pessoa está doente. E o antídoto, irmãos, é tratar do assunto, expor o assunto. Pessoas que se levantam pela manhã e olham para a sua vida e nada faz sentido. Nada faz sentido. Às vezes pessoas que têm uma família bonita, uns filhos bonitos, os filhos da faculdade, é isso e aquilo. Não tem sentido sua vida. Prefere ficar sozinha, prefere ficar sozinho. Irmãos, outros, a vida virou de ponta cabeça. E olha para os filhos perdidos na droga. E vai à igreja, não porque eu vou mudar, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Torcem os textos sagrados. Aqui nós estamos vendo uma realidade de um homem de Deus, e que buscou em Deus resposta. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença eu exponho a minha angústia. Mas o que nós vemos aqui é voz erguendo, suplicando, derramando queixa, expondo angústia, falando que esmoreceu o espírito, perguntando por onde deve andar, está perdido, sem saída, está dizendo que está cheio de armadilha para ele, que não há quem reconheça ele, ou seja, a necessidade de ficar se escondendo nas cavernas, barbudo, cabeludo, mal cheiroso, maltrapilho.
Não há quem reconheça. Está dizendo, um homem que era forte, robusto, agora está perdido, sem direção, sem rumo. Quanta gente por aí deste jeito. Quantos de nós levantamos desta maneira? Quando todas as portas se fecham, não. As portas estão abertas, mas eu e você não enxergamos. O caminho está aí, que é Jesus, mas não entramos. Por quê? Porque a depressão tomou conta. Porque o nosso coração está travado somente no momento que estamos vivendo, aquilo que não deu certo, aquilo que não funcionou, e a nossa mente paralisa naquilo, e aquilo ali que nós vamos viver, levantar pela manhã, tomar um café da manhã, lembramos daquilo, no almoço lembramos daquilo, na janta lembramos daquilo, quando deitamos o travesseiro, viramos para a direita, para a esquerda, tem espinho na nossa cama, o travesseiro é uma pedra, nada está bom. Quantas vezes, irmã Sabrina, eu e você enfrentamos isso e nós nunca ouvimos alguém dizer assim dentro de uma igreja, quando a Bíblia está cheia de exemplos assim. Esse texto, irmãos, na luz da palavra, nós estamos entendendo e expressando que precisa buscar o médico, você precisa buscar a medicina. Você precisa buscar a Deus e a medicina. Foi Deus que instituiu a medicina, ou melhor, o médico, porque deu inteligência e sabedoria a eles. E quando nós não queremos, irmão, daqui a pouco vai passar. Aí vem um lá e diz assim, fique em paz. Fique em paz não, porque não é sua vida. Fique em paz não, porque não é seu filho. Fique em paz porque não é sua filha. Eu tenho contado para a igreja aqui o que tem se levantado da minha casa. Fique em paz, estou orando pela sua vida. Deus abençoe, sim. Mas, irmão, procura um médico. Leva ela para se tratar, faz alguma coisa, leva ele. Quando se tornar um peso na sua casa, como você vai agir? Quando se torna um peso na minha, aí eu entendo que a igreja precisa tratar desse assunto. Que a igreja precisa falar desse assunto abertamente. E é uma enfermidade. E que pode ser curada também, e que pode libertar o Senhor disso, e os remédios também. Nós precisamos buscar o que o Senhor deu para nós, e passamos a ser um peso para os nossos filhos, passamos a ser um peso para nossas esposas, passamos a ser um peso para a igreja, passamos a ser um empecilho para os nossos pais, passamos a ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Quando Deus está tratando da palavra e dizendo assim, se você chegou nessa situação, as pessoas acham, irmãos, que a depressão é um cito, é uma possessão demoníaca. Está cheio de espíritos. Aquela pessoa, algum espírito tomou conta dela. Irmão, faça-me o favor, esse homem aqui era um homem de Deus. Apesar dos seus pecados, mas era um homem de Deus. Ninguém vai chegar aos pés de Deus, irmão. Você acha que o diabo vai dizer para você, ore? Você acha que o diabo vai tocar no coração do depressivo para que ele sinta desejo de orar, irmão? Jamais. O trabalho do diabo é te afastar. Se você chegou aqui, irmã, olha para cá um pouquinho. Se você chegou aqui, meu irmão, vivendo essa situação, entenda uma coisa: você não está possuída coisa nenhuma. Você não está possuído coisa nenhuma, porque quem traz o homem e a mulher para a presença de Deus é o Espírito Santo. É Ele que leva para Jesus. Se você chegou aqui esta noite, não é o diabo que está usando a sua vida. Se você chegou aqui esta noite, não consigo dormir, não consigo orar, não consigo me alimentar, não consigo me cuidar direito, a minha casa está de ponta cabeça, entenda uma coisa: não é o diabo coisa nenhuma. Você está doente, você está depressiva, está depressivo, a tua alma está aprisionada, como o do Davi aqui, a minha alma está aprisionada. Tira a minha alma do cárcere, porque eu dei graça ao teu nome, e os justos me rodearão quando me fizeres este bem. É a sua alma que está clamando, a sua alma está clamando por
misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não tem diabo coisa nenhuma aí. É as coisas que se levantam contra a nossa vida, é a ansiedade, a vontade de vencer a qualquer custo. Saímos da presença de Deus e queremos aquilo que alimenta o nosso ego, a nossa carne, e vamos se afastando da presença de Deus. Tem um monte de gente fazendo isso, aleluia, e achando que é o diabo que está colocando impossível, empecilho, achando que o diabo está fazendo a minha mente ser ocupada por coisas ruins. Não! Está doente, precisando de tratamento, precisando voltar ao primeiro amor, encontrar Deus pelo seu caminho. Irmãos, outros acham que porque cometeu algum tipo de pecado, está condenado a ser um depressivo. Eu cometi alguma coisa na minha vida aí, eu tive um deslize, e porque alguém condenou, alguém falou algo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, religiosos, fanáticos, me condenaram, então eu até aceito essa minha tristeza, eu até aceito essa minha vidinha, eu até aceito esse meu comportamento aqui, depressivo, nervoso, bravo. O nervo às flor das peles, eu estou condenado. Não. Você acha que Deus quer a desgraça de alguém? Você acha que Deus fica feliz? Ele sente felicidade no sofrimento de alguém? É de fato, o pecado traz consequências para nós. Mas Deus perdoa o pecado e cuida da nossa salvação. Ele molda o nosso caráter. Voltamos para uma vida piedosa. A consequência do pecado, para muitos, fica o resto da vida. Davi foi assim. Deus disse a ele que por causa do seu pecado, a espada seria sua companheira para o resto da vida e não sairia da sua casa. Mas Deus preparou ele. Deus preparou ele para ser um grande guerreiro. Deus nunca vai me dar prova e nenhuma consequência dos meus pecados se Deus não me capacitar para passar por ele, quando arrependemos de alma. É diferente. Irmãos, esta noite nós estamos convencidos de que essa doença precisa ser tratada com remédio, terapia e fé. Eu vou repetir isso. Esta enfermidade precisa ser tratada com remédio, terapia e fé. Não é fácil sair dela. Quando nós olhamos para esse texto, esse homem está pedindo refúgio, está pedindo uma porção de graça na terra dos viventes. Ele está pedindo que Deus o reconheça e que coloque em sua mão direita junto da dele para que ele possa ver Deus. Está buscando em fé, está buscando por graça, está buscando por misericórdia. Mas limitar a doença a uma religião, limitar um pecado, não é colaborar com a verdade. Não é estender as mãos para você. Me perdoe, pregador, você que leva a palavra de Deus. Não é. Limitar a doença da depressão, a ansiedade, a insônia, pessoas que tomam remédios depressivos, calmante, dizer assim, isso aí é por causa da igreja, é por causa do pecado, pecou contra Deus. Não é, irmãos. Eu não posso limitar somente a isso. Estou faltando com a verdade. Pessoas cheias de Deus podem sofrer dessa enfermidade também. Pessoas cheias de Deus. Eu quero lembrar aqui Elias. Ele orou e deu uma ordem, disse assim: enquanto eu não disser, não vai chover. E antes ele vai dizer assim: é a minha palavra. E Deus ouviu e atendeu o que ele disse, a ordem dele. Era um homem de oração, cheio da presença de Deus, e não esteve livre da depressão. Davi a mesma coisa. Quando nós olhamos para o Davi, nós achamos que a vida dele, irmãos, também não teve momentos com Deus. Nós estamos lendo aqui o 5º livro do Saltério.
Esse homem tem salmos maravilhosos aqui de intimidade com Deus. Mesmo assim, ele não esteve livre da depressão. Quando olhamos para o nosso pessimista, o lado pessimista da nossa vida, nós assentamos na arquibancada na nossa vida e vivenciamos ela olhando para nós, saudando nós. Esse é o primeiro passo para eu e você cairmos. Eu vou repetir isso, talvez você não compreendeu. Quando saímos da presença de Deus e nos assentamos na arquibancada da nossa vida, nós olhamos nós sofrendo e nos despojamos daquilo ali, nos lançamos daquilo ali, nós vivenciamos a nossa vida saindo de nós. Está antecedendo a nossa queda, está antecedendo a nossa depressão. E como fazer, irmão André? O Espírito Santo, ser amigo de Deus, ter um relacionamento com Deus, buscando a medicina, fazendo a terapia, cuidados médicos e voltando para a presença do Senhor, sendo amigo do Espírito Santo. Assim ele toma a minha mão e a sua e nos leva para Jesus. Não me permita aqui dizer, se você não entende dessas coisas, não tem fé para crer, o problema não é meu, é seu, mas é o que eu creio, é o que eu vivo. Só Deus sabe os caminhos que eu tenho passado. E aqui eu quero perguntar para a irmã que está aqui, já passou por quantos lugares? Se você não tivesse Deus, qual seria o seu caminho? Estava totalmente cheia de depressão, se entupindo de remédio, não tinha mais marido, não tinha mais filho, não estaria gestante do segundo, e nem teria mais uma vida com Cristo. Quando eu e você saímos da presença do Espírito Santo, viramos e tornamos presa fáceis para o diabo. Ah, irmão, mas esse homem aqui, ok, esse homem estava com Deus, Deus permitiu que ele passasse essas provações, e ele se assentou na caverna e viu que ele precisava de Deus. Talvez você chegou aqui esta noite na mesma situação, olhando para o cenário da sua vida, dentro de uma caverna, do vale, do abismo, atravessando os dias mais difíceis da sua vida. O Senhor está dizendo pela palavra que Ele poderá te arrancar daí. Aleluia, que Ele poderá estender a mão para você, aleluia, que Ele poderá fazer com que Jesus e você vença todo este mal, a partir do momento que você der o seu primeiro passo e dizer assim: Senhor, eu preciso da libertação, eu preciso dar o primeiro passo e procurar um médico, eu não aceito a minha família ser destruída por causa de mim, eu não aceito o meu filho, a minha família, os meus filhos ser destruídos por causa de mim, eu não aceito perder o meu trabalho que eu tanto lutei, os sonhos que eu tanto planejei, eu não quero enterrar os meus sonhos, eu não quero abandonar a minha família, eu não quero largar o meu ministério de palavra, eu não quero largar o meu dom de tocar o meu instrumento, eu não quero largar a minha família por causa da depressão, e eu determino em nome de Jesus, isso você pode determinar, Deus nos dá autoridade para isso, para dar o primeiro passo eu preciso determinar para mim, em nome de Jesus. Não é Deus que vai erguer a tua perna para você dar o primeiro passo, é você que tem que dar o teu primeiro passo e determinar pela fé, a partir do meu primeiro passo Deus vai curar a minha depressão, a partir do meu primeiro passo Deus vai encaminhar pelo Espírito Santo a um remédio, a um médico que vai me entender, que vai parar para me ouvir, o Espírito Santo vai levantar novamente, o Espírito Santo vai me levantar novamente, Ele vai me dar saúde, eu vou passar a entender o meu marido, eu vou passar a entender a minha esposa, eu vou passar a entender os meus filhos, eu vou entender o que Deus quer para a minha vida. Não adianta eu vir aqui erguer as mãos e dizer, seja curada da depressão, quando eu não sou o remédio, mas o remédio está lá na medicina, o remédio está na terapia, e o remédio também está na fé em Jesus Cristo, aleluia. Não sou eu que tenho poder para fazer isso, poderoso é Deus para fazer infinitamente mais. Se você chegou aqui carregado
carregada disso. Acredite, não é espírito, é enfermidade. Enfermidade é tratada com remédio, com determinação, com antidepressivos, com tantas outras coisas, e também é tratada pela fé em Cristo Jesus. Irmão, eu sinto prazer em pregar esta mensagem. Irmã, eu sinto prazer em pregar esta mensagem. Se eu estou aqui hoje adorando ao Senhor, porque Deus tem me livrado da ansiedade, sim. Às vezes ela me toma, claro, eu não estou livre dela, não é porque eu levo a palavra que eu também não sou tentado pela mesma situação, mas Ele tem me ajudado, irmãos, para que eu não entre na depressão. A igreja precisa tratar isso com seriedade. Quantos mortos que estão aí de pé, doentes, sem direção, sem caminho, porque a igreja tem medo de tratar desse assunto, ou às vezes não dá audiência. As pessoas gostam de profetadas, enganos, mentiras, falácias. E vir aqui e faz uma arruaça nesse texto tão lindo, quando trata de alguém doente na carne. Irmã, irmão, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você aqui der o seu primeiro passo, acredite, o Senhor fará com que você dê o segundo. Mas eu preciso fazer isso. Quando Deus chamou Josué para um assunto, para uma palavrinha, disse assim: levante-se. Eu quero fazer só uma pergunta. Me prova na Bíblia aonde ele continuou sentado. Ele precisou dar o primeiro passo. Às vezes a gente pensa que o primeiro passo quem dá é Deus. Não. O primeiro passo de Deus já aconteceu. Palavra, ela está aqui. Já foi revelada. O primeiro passo é o nosso agora. Ele fez a parte dele. Josué, levante-se. Josué se levantou. Jeremias, vai à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Ele se levantou, foi até a casa do oleiro. Jeremias não pregou o sermão. O próprio Deus pregou o sermão a ele, quando ele viu o vaso quebrando na mão do oleiro. Em muitos profetas, eu quero falar aqui de Isaías: levante-se, pois falarei contigo. Ação, atitude. Quer ser curada, irmã? Quer ser curada, meu irmão? Tem ação, tem atitude. Palavrinha mole, sabe? Elogios, afagos, não vai levar você a lugar nenhum. Só vai te enterrar na lama cada vez mais e cobrando de Deus quando Ele não tem culpa. Esta é a mensagem desta noite. Se você vive essa situação, se você está passando por esse momento tão difícil, eu não vim aqui para te dizer, haja paz, mas eu vim aqui para dizer, dentro da palavra, que o remédio também cura, a terapia trata e a fé edifica o Espírito de Deus dentro de nós. Em nome de Jesus, que você possa tomar posse desta palavra. Se você está desta maneira, nessa situação, o Senhor está dizendo que Ele poderá te curar, se você der o seu primeiro passo. Deus fará pela sua vida. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos ao